Olá pessoal, então vamos finalizar essa frente B, módulo 5, né? Então, trabalhando um pouquinho ainda com alguns assuntos ainda de circunferência. Então, nós vamos trabalhar com as chamadas relações métricas na circunferência. Então, o que nós temos nesse primeiro caso são duas cordas, chamadas cordas AB e cordas CD, e nós temos elas se intersectando internamente à circunferência. Então, o ponto de intersecção das cordas, ele é um ponto interior à circunferência. Aí nós tiramos as relações. Do ponto de intersecção até o A é um segmento, do ponto P até o B é outro segmento. Então, o produto desses segmentos será igual ao produto dos segmentos PC e PD. Então, é uma relação, né, bem característico, né? Ou seja, vocês vão identificar no problema, no enunciado do problema, exatamente duas cordas, e essas duas cordas se interceptam internamente. Por isso, então, é um ponto interior à circunferência. Aí já nós temos também, né, nós temos a corda AB e a corda CD, mas o prolongamento dessas cordas, elas se interceptam num ponto exterior à circunferência. E a relação continua sendo a mesma. Então, a distância do ponto P ao ponto A vezes a distância do ponto P ao ponto B, ou segmento, ou distância, tanto faz, é igual ao produto do PC vezes, então, o PD. Certo? Então, aí a gente identifica também que duas cordas AB e CD não se interceptaram internamente, então ocorre o prolongamento das cordas e elas vão se interceptar então num ponto exterior à circunferência. Aqui nós temos então também sendo um ponto exterior à circunferência, mas com uma característica muito interessante, que é uma das retas, ela não é secante, ela é tangente. Então, o PT ali passa pelo ponto P e pelo ponto T, é uma reta tangente. Então, a gente tem ali PT vezes PT, é PT ao quadrado, é igual a PA vezes PB. Tá? Então, nós temos essa relação. E lembrar também que quando a gente traça uma linha tangente, a gente vai ter um ponto tangente. Ligando esse ponto tangente, ali citamos o ponto A, e ligando ele ao centro, ele é o raio. E o raio forma, então, com esta reta tangente, um ângulo de 90 graus. Extremamente importante essa regrinha na resolução de certos exercícios que vão aparecer a seguir. Correto? Pois então, nessa questão nós temos o raio da circunferência sendo 2,5, o AT, no segmento AT, sendo 6 centímetros, T é o ponto de tangência, e ele questiona exatamente o valor do x. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar no desenho é que esse elemento vai ser o nosso diâmetro. Temos um diâmetro de 5 unidades, correto? 2,5, 2,5. Muito bem. Dentre as que nós estudamos agora há pouco, qual delas se encaixa? Né? É um ponto exterior, que é o ponto comum, né? E nós temos uma secante e uma tangente, beleza? Então nós usamos aqui a relação PT ao quadrado, PA vezes PB. Então nós vamos agora usar essa mesma analogia para o nosso problema. Então é AT elevado ao quadrado é igual ao produto do AB, segmento AB, pelo segmento AC. Mas onde é que está o C? O C está agora aqui representado, beleza? Bom, cuidado, né, gente? Não caia na pegadinha de colocar AB vezes AO. Não, o AB vezes o AC. Bom, esses valores todos a gente tem, né? Se não tem, é aquele que a gente tem que encontrar. Então, o AT vale 6, o AB vale x e o AC vale x mais 5 unidades. Consequentemente, desenvolve o produto x ao quadrado mais 5x e nós caímos numa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, nós aplicamos soma e produto, ou Bhaskara, né? E nessa soma e produto, nós identificamos que a resposta é 4 e 9 negativo. 9 negativo, lógico, totalmente descartado. Ficamos então com a resposta x igual a 4.
Então, nessa questão nós temos uma relação do AE pelo EC valendo 1/3. Bom, o BE é 8, o ED é 6. Então, esses dois elementos já colocamos ali. Como nós desconhecemos o AE e também desconhecemos o EC, então nós vamos colocar para cada um deles uma letra diferente da outra. Então, usamos Y e usamos X. Agora, que relação a gente vai utilizar aqui? É duas cordas que se interceptam internamente a circunferência, beleza? Está aqui então essa relação. Então, do PA vezes PB igual a PC vezes PD. Vamos jogar agora para o nosso problema. O que é então? EA vezes EC é igual a EB vezes ED. Perfeito? Então está aí a nossa relação. Agora ele forneceu que AE sobre EC, essa razão, essa relação, ela vale 1/3. Ora, eu chamei de Y o A até o E e de X do E até o C. Então, 1/3 é igual a Y sobre X. Se vocês cruzarem meios pelos extremos, vocês vão chegar na relação que X é igual a 3Y. Beleza? Então, agora nós vamos usar nessa relação já construída lá em cima. Então, o EA, ele vale Y. O EC, ele vale X. Opa, mas X não é 3Y? Certo? Agora, o EB, ele vale 8. E o ED, ele vale 6. Então, nós temos uma relação que y ao quadrado é igual a 48 dividido por 3, ou seja, 16. Isolando o valor do y, encontramos, claro, mais ou menos 4, mas o menos a gente descarta e fica apenas com a resposta y igual a 4. Não esqueça que ele quer o comprimento todo do A até o C. Ora, sabemos que o x ele vale o triplo de y e, portanto, ele vale 12. E o nosso objetivo é achar o AC. O AC nada mais vai ser do que a soma do x com o y. Como o x ele vale 4 e o y ele vale 12, e, portanto, a nossa soma resultando aí em 16. Aqui, né, nós temos uma questão bem interessante, né? Questão tu tem um cilindro grande e 4 cilindros, né, tubos, cilindros pequenos, né? E então aí nós temos a relação. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores, com o raio de base igual a quanto? Então, na realidade, ele forneceu o raio 6 dos 4 cilindros, né? E eles são 4 círculos, então, para nós agora. E nós queremos o raio do círculo maior, do cilindro, da área da base do cilindro maior, mas que é o círculo ali para nós, né? Então, o que nós temos que lembrar? Olha aqui, se nós ligarmos centro, centro, centro e centro dos círculos menores, nós teremos a figura de um quadrado, não está certo? Figura de um quadrado. E aí nós sabemos que isso aqui é 6, isso aqui é 6, isso aqui é 6, isso aqui é 6. Beleza? Então, ele é um quadrado de lado 12. Pois muito bem. Quem é esse carinha aqui? O cara vai pensar, é a diagonal do quadrado de lado 12. Então, não esqueça, é a diagonal do quadrado. Agora, quem é esse carinha aqui? É o raio do menor, é 6. E esse de baixo é 6 também. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Vamos saber o que é o comprimento que vem de ponta a ponta desse segmento aqui representado. Não é? Esse é quem? O diâmetro do círculo grande, correto? Diâmetro do círculo grande. Então, o diâmetro do círculo é dado pelo raio menor, mais o raio menor e mais a diagonal do quadrado. Enxergaram isso? Diâmetro, então, raio menor, o raio menor e a diagonal do quadrado. Ora, nós temos o raio menor é 6, e a diagonal do quadrado é o lado multiplicado por raiz quadrada de 2. Como nós sabemos que o lado é 12 do quadrado, então nós temos 12, que é a soma dos dois raios, né, com 12 raiz quadrada de 2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos descobrir o raio. O raio não é a metade?
metade de 12, metade de 12 raiz de 2. Então fica 6 mais 6 raiz de 2. Se colocarmos o 6 em evidência, aí ficaremos com 6 que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2. Uma excelente questão, uma questão muito parecida até com uma que caiu, era um caminhão embaixo de um viaduto, parará, que caiu no Enem também, tá? Então a gente presta bem atenção. Se ligarmos os centros dos 4 tubos ou dos 4 círculos pequenos, resulta a figura de um quadrado, certo? E a diagonal do quadrado adicionado, acrescido do raio de um e o raio de outro, dá quem? O diâmetro do círculo grande. Bom, essa aí, gente, ela não está no material, tá? Então é uma questão adicional do Enem de 2010, muitíssimo interessante, tá? Então que ele na realidade quer, ele quer o raio desse círculo. Então tu vê que tem a figura espacial ali na direita, mas o nosso objetivo é ficar com a figura plana, que é um triângulo retângulo, certo? E ali dentro nós temos um círculo. Alguém pode questionar, mas como é que tu sabe que ele é um triângulo retângulo? Porque ele deu as medidas 6, 8 e 10. 6, 8 e 10. Então ele é um triângulo retângulo, perfeito? Bom, aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos lembrar que se nós ligarmos os pontos de intersecção até o centro desse círculo, nós temos o raio, perfeito? Temos o raio. Agora, não podemos esquecer que nós temos ali a figura de um quadrado, então. Então, aquela partezinha lá de fora é o raio e o outro é o raio também. Então, quem é que vai ser essa parte? Ó, vamos pegar agora um novo desenho com as mesmas informações, só que agora a gente vai acrescentar mais 2 informações para acertarmos a questão. Quais são elas? Quem é esse cara aqui que eu coloquei agora? Ora, se a gente sabe que o pedacinho lá de cima é raio, o pedaço de baixo vai ser o quê? 8 menos o raio. Se esse aqui é 8 menos o raio, o de baixo também será 8 menos o raio. Beleza? Vamos agora olhar esse carinha aqui. Quem é esse segmentozinho ali da esquerda? Né? Do lado 6. É 6 menos o raio. Então a gente tem ali 6 menos o raio. Quem é o de baixo? 6 menos o raio também. Lembra que tem uma teoria lá que a gente já trabalhou no vídeo anterior, né? Agora, o que nós temos na base? Não é 10? A base toda é 10, né? Desse triângulo. E a base também é 6 menos R e 8 menos R. Então, se nós simplesmente adicionarmos 6 menos R, 8 menos R, isso vai me dar 10. E aí, isolando o raio, vai me dar 2 centímetros. Então, uma questão rápida, lógico, precisa dessa compreensão e entendimento de inicialmente descobrimos o raio, ligando os pontos tangentes, ou os pontos tangentes, né, até o centro, indicando o raio, e depois a gente conseguiu então usar a teoria do vídeo anterior para resolver essa questão. Bom, agora vamos mudar de módulo, né? Chegamos então no módulo 6, relações métricas nos triângulos. Chamei de parte 1 e na parte 2 nós vamos trabalhar com leitos senos e leitos cossenos. Extremamente importante, principalmente a segunda parte, né? Então agora a gente vai começar um pouquinho a trabalhar com essas relações, mas no triângulo retângulo. Bom, aqui nós vamos trabalhar agora com as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Bom, nós temos aqui, a princípio, nós temos 6 fórmulas, né? 6 relações, então, com as medidas do triângulo. Então, são todas relações, gente, principalmente a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, elas são retiradas através de semelhança de triângulos, né? A última é Pitágoras. A penúltima é uma relação direta que diz que a hipotenusa é a soma do m com n. Mas o que o m e o n representam? O m representa a projeção do cateto C na hipotenusa, o n é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E a primeira relação diz que a hipotenusa multiplicado pela altura desse triângulo é igual ao produto dos catetos. E que o cateto B elevado ao quadrado é igual à projeção vezes a hipotenusa. E o cateto C elevado ao quadrado
é a projeção vezes a hipotenusa. E que a altura do triângulo ao quadrado é igual ao produto das projeções. Certo? Não são relações fáceis, né, da gente lembrar numa hora de uma prova. Logicamente que não. Mas se vocês um dia, né, ficarem um pouco perdidos em relação a essas relações métricas, é importante que vocês entendam que todas elas foram retiradas da semelhança de triângulo. Mas como assim? Semelhança de quem? Porque nós temos aqui, gente, 3 triângulos retângulos. O retângulo, né, tradicional, o A, B e o C. O retângulo, quando tu corta esse triângulo pela altura, tu transforma em 2 triângulos retângulos também. E eles são os 3 semelhantes entre si. E aí vocês podem, através da semelhança de triângulos, retirar alguma dessas relações. Retirar todas, na realidade, mas a que vocês precisarem para a resolução dessa questão, de uma determinada questão, seja lá qual for. Bom, aqui nós temos então, já começam os exercícios, tu vê que a teoria é extremamente rápida, né? E da parte 2 também nós vamos ter uma teoria extremamente rápida. Então nessa figura nós temos 3 circunferências tangentes 2 a 2 e uma reta tangente às 3. Então essas relações aqui identificam que o raio de cada uma das circunferências maiores é 1. Então ele quer saber o raio da circunferência menor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar esse desenho num tamanho maior e começar a analisar. O que nós vamos começar a fazer aqui? Identificar quem é esse carinha aqui. Distância do centro, do grande, da circunferência grande, até, vou colocar para ti que é até o centro da pequena. Ó, projeção ali, o centro da pequena. Então como é que ele pode se chamar? Ele vai se chamar 1 menos o raiozinho. Olhe bem, gente, o que eu estou falando. Pega o centro da grande até o centro, a projeção do centro da pequena, tá? E não vai até ligar até o centro da pequena. Vai simplesmente projeção. Então, significa que para baixo desse pontinho ali, nós teremos um raiozinho. Então, 1 menos raiozinho. Perfeito? Quem é esse daqui? Esse daqui quem é? Ora, esse daí nada mais é do que 1. Na verdade, é o raio da grande. Né? Pega essa linha e joga ela lá para cima, então não vai ser o raio? Vai, né? Então aqui também é o raio. E se nós ligarmos agora os centros, nós temos raio grandão, 1, raio pequeno, Rzinho. Então nós temos ali 1 mais Rzinho. Não é uma questão que a gente pode classificá-la como uma questão fácil. Agora, é uma questão deste passo para frente, ela é extremamente fácil, porque agora nós temos o quê? Uma relação de Pitágoras. Mas até nós chegarmos a essa relação, realmente nós temos que pensar um pouquinho, né? Então nós vamos aplicar Pitágoras, 1 mais R ao quadrado é igual a 1 menos R ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado. Desenvolve 1 mais 2R mais R ao quadrado, 1 menos 2R mais R ao quadrado. Cancela 1 com 1 e cancela o R quadrado com R quadrado. Vamos ficar assim. Passo 2R para a esquerda, nós vamos ficar com 4Rzinho, né? 4Rzinho. E, portanto, o raiozinho vai ser igual a 1/4. Tu vê que a resolução é extremamente simples, mas o chegar na relação de Pitágoras não é tão simples, então preste bem atenção no que a gente fez ali. Principalmente com a dimensão do cateto 1 menos o Rzinho. Rzinho. Bom, aqui nós temos então o ABC, é um triângulo retângulo em A, e ele pede o valor do N simplesmente. Bom, aqui nós temos então as chamadas relações métricas do triângulo, né? E nessas relações métricas, o que a gente tem aí de importante, né? Nós queremos achar o valor do N. Então, o que nós precisaríamos aplicar aqui? Vamos pensar. Se nós usássemos a primeira relação, que diz a hipotenusa multiplicado pela altura, né, é igual ao produto dos catetos. Bom, gente, eu não tenho a hipotenusa A e eu não tenho um dos catetos, então fica difícil querer aplicar essa relação. A segunda relação, B ao quadrado é igual ao produto de A vezes N. Muito bem, o B é um cateto, o N é uma projeção, opa, nós temos, eu poderia encontrar o A, que é a nossa hipotenusa.
e tentar aplicar depois ali em cima. Bom, essa é uma opção. Tu pode começar a jogar com essas relações. Agora vocês podem notar que existe uma relação muito interessante chamada h ao quadrado é igual a m vezes n. h ao quadrado é igual ao produto das projeções. Uma projeção eu tenho, que é 3, a outra eu quero, que é n, mas eu não tenho a altura. Mas essa altura a gente pode encontrar aplicando exatamente Pitágoras no triângulo da esquerda. Hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, h ao quadrado, mais 3 ao quadrado, onde nós tiramos então que o h vai valer 4. Muito bem, agora com h igual a 4, eu tenho essa relação. h ao quadrado é igual ao produto das projeções. 4 ao quadrado é igual a 3 vezes n. E, portanto, nós temos aí 16 terços. Um exercício bem legalzinho, né? Mas poderia sair por outros caminhos também, tá, gente? Posso ter outros caminhos, outros processos para poder chegar na dimensão ou na projeção n sobre a hipotenusa BC. Muito legal, uma questão do lampião, né? A figura está suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. Bom, supondo né, que essas cordas, ou sabendo que essas cordas valem 1/2 e 6/5, qual a distância do lampião até o teto? A distância do lampião até o teto já está indicada na nossa figura agora, não é? E aí a gente sabe que existem as chamadas relações métricas. De novo vem as chamadas relações métricas, né? Então, esse carinha é 1/2, é uma corda, e outra 6/5, é a outra corda, né? Aí o cara vai pensar, identificar, mas como é que tu sabe que esse triângulo ali em cima ele é um triângulo retângulo? Ele está dito no problema, suspenso por duas cordas perpendiculares. Então aquele triângulo ali é um triângulo de 90 graus? Sim. É um triângulo retângulo? Sim. Beleza? Então o que nós vamos ter que encontrar? Nosso objetivo final é encontrar o H. Beleza? Então vamos pensar nessa relação aí. Bom, o que nós temos então? Que encontrar a hipotenusa. A hipotenusa que eu vou chamar aqui de A. Por quê? Porque daí eu vou usar a primeira relação. A vezes H é igual ao produto dos catetos. Beleza? Então vamos lá. Então aplica a regra de Pitágoras, 1/2 ao quadrado mais 6/5 ao quadrado é igual a A ao quadrado. Tudo isso para encontrar o A, que é a nossa hipotenusa deste triângulo. Bom, ajeitando aqui, organizando ali, 169 sobre 100. Agora o A vai ser então 13 décimos. Muito bem, agora nós podemos usar. O produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos. Então nós temos a hipotenusa, nós temos os catetos e vamos achar o H. Então fica 13 décimos vezes o H igual a 1/2 vezes 6/5. Organizando melhor, simplificando tudo que der para simplificar, encontraremos então 13H dividido 13H igual a 6, ou seja, o H é 6 dividido por 13. Então, tu vê que também nós caímos nas relações métricas. Mas sempre lembrando, gente, momento que vocês não lembrarem dessas relações métricas, não vai achar que então está liquidado, eu não vou acertar a questão. Não esqueça que a gente tem aí já trabalhado em vídeos anteriores semelhança de triângulos e nós temos aqui, repito, 3 triângulos retângulos, tá bom? Bom, então nós temos aqui uma questãozinha muito legal que fala sobre a questão de uma residência, uma área de lazer, uma piscina redonda de 5 metros de diâmetro. Extremamente importante identificarmos isso, né? Até porque nós temos então 5 de diâmetro, 2,5 de raio, 2,5 de raio. Bom, aí nessa área há um coqueiro representado pelo Q. Ele quer, se a distância do Q até o ponto tangente é de 6 metros, ele quer o D. Simplesmente isso, né? Nosso objetivo é achar o D. Agora, gente, o que esse triângulo formado pelos pontos O, Q e T, ele é? Ele é obrigatoriamente um triângulo retângulo em T, não é verdade? Usando aquela propriedadezinha que a gente mostrou agora há pouco, né? Que a reta tangente ao círculo tem um ponto de tangência, esse ponto de tangência ligando ao centro é o raio, e este raio forma 90 graus com a reta tangente. Então ali nós temos um triângulo retângulo.
em que os catetos são 2,5 e 6, e a hipotenusa é 2,5 mais D. Aí, depois de identificarmos isso, fica bem tranquilo, vamos aplicar Pitágoras, 6,25 mais 5D e mais D ao quadrado. Depois, do outro lado, 6,25 mais 36. Aí, o 6,25 vai ser cancelado e vamos criar uma equação de segundo grau. E nessa equação de segundo grau, vamos em busca das distâncias. Distância 1 é 4 e a distância 2 é menos 9. Claro, descartamos a resposta negativa e ficamos com a resposta simplesmente de 4 metros, né? Que é exatamente essa distância que ele queria que a gente encontrasse na questão. Bom, então, gente, é um assunto que dá para ver que precisa muito essa questão de trabalhar muito legal com o desenho, com enunciado e desenho, tá? Mas é um assunto que a gente consegue se destacar, acertar as questões, se a gente fizer, logicamente, vários exercícios. Na parte 2, daqui um pouquinho, a gente vai trabalhar um pouco com lei dos senos e lei dos cossenos. Isso sim, muito mais importante que esse assunto que a gente viu agora, em termos de questões, né? E principalmente as questões do Enem, né? Então temos que tomar cuidado um pouquinho com o próximo assunto, que é então ali lei dos senos e lei dos cossenos. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.